Ó, está gravando? Sim? Tá. Beleza. Ok. Então, né, na última aula a gente findou esse exercício. Vimos por que o corpo vai ficar carregado positivamente com uma carga de 1,6. Ok? E aí a gente pode dar sequência agora. O exercício 2, né? Vou tirar da tela cheia. O que é isso? Pronto. Ah, dá para enxergar legal e ou tá pequenininho? É um exercício fictício 2 para a gente brincar um pouquinho. Um corpo possui carga elétrica igual a... O que é isso aqui? 1,6 microcoulomb. Então, nós já encontramos o primeiro problema. Isso aqui não pode ser dado em micro, tem que ser dado em coulomb. Então, a gente tem que transformar. Sabendo-se que a carga elétrica fundamental, ou também chamada de elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pode-se afirmar que no corpo há uma falta de aproximadamente 1 vezes 10 a 18, 1 vezes 10 a 13, 1 vezes 10 a 10, 1 vezes 10 a 19 ou 1 vezes 10 a 25 elétrons. Então, é aquela mesma ideia que a gente tinha feito no exercício anterior. Primeiro, temos que reconhecer, né, as grandezas que foram fornecidas. E a primeira grandeza que foi fornecida é que um corpo possui carga. Então, a letrinha Q nós já temos. A carga, ela vale 1,6 microcoulomb. Então, é isso aqui, ó. Correto? Beleza. Sabendo-se que a carga elementar é possível, tá, gente, do exercício não ficar dando carga elementar mais não. O valor da carga elementar é uma constante e ela vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O exercício quer saber qual é a quantidade de elétrons. Então, o valor de N, o número de elétrons. Pela formulazinha, nós temos que Q é igual a N, que multiplica E. Carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A carga foi dada, que ela é 1,6 microcoulomb. Mas eu posso usar diretamente 1,6? Não, né? Porque 1,6 está em microcoulomb. E na aula passada lá, a gente viu que 1 microcoulomb ele equivale a exatamente 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, se eu tenho 1,6 microcoulomb, então nós vamos ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, é 1,6 vezes 10 a menos 6, unidade medida disso aqui, é o coulomb. Beleza. Agora é só substituir os valores, né? Como é que substitui isso aqui? A quantidade de carga nós já temos, que é 1,6 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual a número de elétrons é o que a gente procura. O número de elétrons é o que a gente procura, que multiplica a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok? Então, aí a gente pega o 1,6 que está de um lado da igualdade multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar
Caramba, hein? Então vai ficar 1,6. N é igual a 1,6 vezes 10 a menos 6, dividido, chatice esse trem, dividido por o mesmo número de novo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o valor de N vai ser quanto? N é igual a 1. E aí, a gente resolve. Se na multiplicação a gente multiplicava os valores, conservava a base e somava os expoentes, na divisão a gente vai dividir os valores. 1,6 dividido por 1 dá 1. Então, vai ser 1. 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. A gente vai resolver que alguma coisa é esse. Dividindo os valores. 1,6 dividido por 1,6, 1. Conservando a base, 10. Subtraindo os expoentes. Então, vai ser menos 6 menos 19. Então, é como se fosse menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 é igual a 13. Então, a resposta correta, 1,1 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ok? Só isso. Summer by. Tranquilo para todo mundo essa questão? Sim? Beleza. Partindo desse pressuposto, a gente entra agora num novo conceito. Não mais e não menos importante do que a gente já viu. Tá? Só que é de suma importância para a gente continuar compreendendo o assunto, que é a ideia dos materiais que são considerados condutores e os materiais que são considerados isolantes. Tá? Assim como tem os condutores isolantes térmicos, também tem os condutores e isolantes elétricos. Tá? Então aqui, né, eu listei 3 de cada um, tá? De materiais, 6, quer dizer, de cada um, de materiais que são considerados condutores. O cobre é um excepcional condutor, o alumínio, a solução iônica, mais adiante provavelmente vai surgir essa pergunta, o ar atmosférico, o ouro e o corpo humano. O nosso corpo humano nosso, a princípio, né, a gente tem que ter o corpo neutro. O que quer dizer um corpo neutro? A quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Só que eu não sei se alguém já teve a curiosidade de perceber que quando a gente fica durante muitos dias e durante o dia, grande parte do dia calçado, seja de botina, tênis, o que seja, sem ficar em contato direto com o chão, a gente às vezes encosta numa pessoa e dá choque, ou a gente encosta em superfícies metálicas e toma choque. Por exemplo, quando a gente encosta na lataria de um carro, né, quando a gente está nessa situação, geralmente a gente toma um choque. Mas se o nosso corpo é neutro, isso não poderia acontecer. Por que que acontece? Porque o ar atmosférico, ele sobrecarrega o nosso corpo, então fazendo com que o nosso corpo não esteja mais neutro, e a gente não descarrega. Ao passo que o ar atmosférico é um bom condutor, a Terra ela funciona como válvula de escape. Qual que é essa ideia de válvula de escape? Se você está com falta de elétrons, ela te fornece. Se você está com excesso, ela te toma. Então, geralmente, né, não sei se é comum escutar isso ainda, mas a gente escutava muito que colocar o pé no chão, principalmente em terra, era muito bom. E é mesmo, justamente para a gente não ficar com o corpo fora do seu estado original, que é o estado neutro. Então, a gente descarrega quando há necessidade e carrega quando há essa mesma necessidade. Então, esses materiais são os materiais condutores, e esses aqui são alguns exemplos, né, 6 exemplos também, de materiais que são considerados
isolantes elétricos. A borracha é um excepcional, né? Condutor isolante. A porcelana, né? Esse isolante que fica nos postes de luz também. A madeira é um excepcional isolante elétrico. O óleo e o transformador a óleo, aqueles transformadores que ficam em cima de postes. Daí, né, antes da gente passar para a eletrização de um corpo, se faz necessário que a gente discuta um pouquinho isso daqui. Porque a gente falou que um corpo é condutor e que o corpo é isolante, mas a gente tem que saber reconhecer o que faz o corpo ser condutor e o que faz o corpo ser isolante, né? Então, por definição, os materiais que são considerados condutores são aqueles que vamos pegar um outro modelo, aquele modelo atômico que a gente pegou, o modelo de Rutherford. Agora vamos pegar o modelo de Bohr. Ele é dividido em camadas. Então, os materiais que são considerados condutores, bons condutores... Oi? A passagem de carga é mais fácil? Muito mais fácil, exatamente isso. Né? Se você pegar, por exemplo, pelo modelo de Bohr, ele não é de camada? Cheio de camada. Quando o material é considerado bom condutor? É quando ele tem facilidade de perder ou ganhar elétrons. E como que isso vai acontecer? Se eu tenho um átomo na camada lá cheio de camadinha e ele tem muito elétron na última camada, na camada mais externa possível, né? Ele é considerado um bom condutor, porque ele tem facilidade para perder elétron. Da mesma forma, em contrapartida, o que é considerado um material isolante é válido o oposto. É aquele que, obviamente, que também tem elétrons e prótons e nêutrons, mas a quantidade maior de elétrons está concentrado na camada mais interna possível. Então, ele tem mais dificuldade para perder elétrons. Haja visto que não há nenhum condutor, né, ideal e também não há nenhum isolante ideal. Tá? Não existe nada nem ninguém que vai obter um rendimento 100%. Então, por mais que o isolante ele tenha dificuldade de perder elétrons por ter mais elétrons na camada interna, ele ainda perde. Então, eu sou eletricista fodão, vou colocar umas luvas de borracha aqui e estou tranquilo, porque eu estou isolado. Não está 100% isolado. Isso nunca ocorre. Ok? Tanto que, né, agora, por questão de curiosidade mesmo, a gente pode tentar pensar um pouquinho. Vamos supor, né, uma ideia supositória aí, que a gente fique perdido numa mata. E, né, e de repente, nessa mata, começa a chover muito, 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 com vários relâmpagos. Né? O relâmpago ele chega primeiro na Terra do que o trovão, né, porque a velocidade da luz é incomparável com a velocidade do som. Então, o relâmpago cai à Terra, né? E daí, tá relampeando muito, tá caindo muito raio, e a gente tem 4 opções de escolhas para a gente tentar se proteger. Opção número 1, encontrei um campo de futebol, é para lá que eu vou. Opção número 2, tem um eucalipto no meio da mata, eucalipto gigante, o maior que tiver lá possível, vou para debaixo dele, né? Opção número 3, a mata é plana. Tá tudo belezinha aqui, ó. As árvores são praticamente a mesma altura. E a opção número 4, eu achei um carro velho, mas estava abandonado na mata. Daí, eu sei o que eu escolheria. E vocês escolheriam esconder onde? Nas árvores? Nas planas? No campo de futebol? No campo de futebol, nas árvores planas. Mais 2 opções. Ia pro carro. O carro e a última. O eucalipto ninguém quer não. Ninguém vai pro eucalipto não? O eucalipto e as árvores, porque é madeira. Beleza. Aí que tá o problema que bateu forte. Tá? A primeira ideia que a gente tem é essa mesmo. A madeira é um bom isolante, mas eu vou para lá. Só que aí tem um porém, né? Isso é um... Telefonista me chama. Aí é uma ideia que a gente tem que pensar o seguinte. Por mais que o eucalipto seja uma madeira... Funcionar como para-raio? Aí está funcionando como se fosse o para-raio. O que o para-raio faz? Ele puxa para ele e joga para a terra. E ela quer farmácia em cima fecha, Maria?
O Já que eucalipto essa massa de peixe. vai fazer a mesma coisa. Ele vai puxar para ele e jogar para a terra. Mas quando você está debaixo dele, você rodou junto com a terra. Então, não é o pior de todos os lugares, o pior é o eucalipto. Por que o eucalipto é o pior? Porque a corrente elétrica, isso aqui nem é ainda matéria de eletrostática, não. Isso aqui já faz parte da eletrodinâmica, mas eu vou dar uma adiantada só para a gente tentar entender isso aqui. A corrente elétrica, vamos trabalhar que a gente já sabe o que é. Né? A corrente elétrica, ela procura o caminho mais fácil para ela prosseguir. E o raio, ele vem com corrente, óbvio. Então, ele vai ver a árvore ali, até rindo, pedindo para pular em cima dela, como se fosse um para-raio, então a corrente vai para ali. Então, quem tiver ela de baixo vai despedaçar junto. O segundo pior lugar para se esconder seria o campo. O segundo pior é o campo. Por quê? Ele está funcionando como se fosse mais ou menos o próprio eucalipto. Ele está dando um espaço muito grande, a corrente vem e cai. O segundo melhor lugar, segundo melhor agora, para esconder, seria na mata plana. Tá? Porque a mata está plana, então a corrente ela não vai. Seria muita sorte, né? De você esconder justamente debaixo da árvore, o qual pode vir a cair o raio. Mas mesmo assim ainda é o mais eficiente. E o melhor de todos os esconderijos seria no carro. Por que o carro seria o melhor de tudo? E daí, eu esperava que viesse uma pergunta aí, tipo assim, mas e se o carro tiver sem pneu? Porque o carro é velho, está abandonado, e se ele tiver só um assoalho, não tem pneu? Tá? As rodas lá no chão, o pneu foi pro saco já. O carro ainda continua sendo o melhor lugar ou não? Sim, Sim, o carro porque continua. ele é de alumínio. A gaiola metálica que faz esse efeito, né? Na verdade, o carro é de alumínio? Tem uns que é. Ah, tá. É por causa da lataria. Mas todas é a mesma coisa. Assim, ele seria ruim se ele não tivesse assoalho, aquela parte de baixo. Aí você estaria com o pé na terra. Aí você estaria tomando também do mesmo jeito. Mas, se ele tiver assoalho, o melhor lugar é o carro, independente se tem pneu ou não. Porque muita gente vai pensar assim, a borracha é um excepcional isolante elétrico. E realmente é. Mas a descarga atmosférica que desce, né, que chega, ela é altíssima. Então, a corrente que vem é gigante. O pneu ia estourar na hora. O pneu não ia adiantar nada. Então, o melhor lugar é o carro, devido ao fato no negócio chamado gaiola de Faraday. Tá? É a blindagem eletrostática que fala. Ele vai trazer o raio para cima do carro, só que o raio não vai entrar para dentro do carro, ele vai passar pela lataria do carro e ser descarregado no chão. Como você Mas, Paulo, Uhum. ele vai ficar eletrizado, não vai não? E quando colocar o pé pra fora? O lado de fora vai, mas aí para um certo instante, por exemplo, até o momento que ele estiver descarregando para a terra, o carro está eletrizado. Se você bota o pé para fora, você explodiu na hora. Entendeu? Mas agora, se você esperar o tempo lá de descarregar, é óbvio que a gente fala assim na tranquilidade, porque a gente não tá na pele ali, mas pensa, lá dentro você tá tranquilo e tal, mas entre aspas, mas lá de fora tá descarregando, tá tendo uma corrente danada indo para a terra. Se você conseguir esperar, né, ter paciência para esperar aquele tempo, aí você tá protegido. Mas se você colocar o pé do lado de fora, você morreu na mesma hora. Entendeu? Ô, Paulo, Oi. mas e se você sair do carro, tipo, pulando com os dois pés juntos? Mas esse é negócio, como é que chama? Negócio de passo que fala. É igual passarinho faz. Você já viu que o passarinho coloca os dois pés no fio e não morre? Mas ele tem que ser o instante certinho, tem que ser a medida certinha. É quase que impossível você conseguir fazer isso, entendeu? Mas pode acontecer. Se você conseguir botar os dois pés no mesmo instante ali. Hã? E se você subir na árvore? Não entendi. Se você subir na árvore, nas árvores planas? Ainda assim, também, assim, você estando no chão na árvore ou subindo na árvore, se o raio cair na árvore que você subir, você vai rodar do mesmo jeito. Ou você estando só perto dela, ou você estando em cima, é um problema gigante do mesmo jeito, entendeu? Porque o que acontece? Ele vai descarregar em cima da árvore. Da árvore descarrega para a terra. Se você está na árvore, ele vai descarregar em você. Mas se você está no chão, debaixo dessa árvore, ele vai descarregar para a terra onde é que você está. Então, todo jeito vai dar problema. Entendeu? Mas quanto maior potência do raio, maior o raio, ou a distância que vai ser negócio no chão? Ah, não, mas se você, por exemplo, se estiver na própria árvore, ou se você estiver no chão, perto da árvore, independente, assim, se não for uma distância tremenda, né?
vai descarregar na terra do mesmo jeito e a pessoa vai ser sacrificada da mesma forma. Não tem como fugir. Entendeu? Porque se a gente pegar, por exemplo, né, o que a Ana Luísa, não foi? Que a Ana Luísa perguntou, né? Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver, aconteceu, não sei falar também em data correta, mas aconteceu lá em São Paulo, né? E aí a gente, assim, a gente não pode julgar, porque acredito eu, como pai, faria, né, a mesma coisa caso eu não tivesse um conhecimento científico. Mas aconteceu o seguinte, um caminhão em São Paulo, ele passou, com esse caminhão cheio, e rebentou um fio um fio da CEMIG. E o fio da CEMIG não, né? Porque em São Paulo é Eletropaulo, mas ele caiu em cima do carro. E o pai dos meninos tinha descido do carro, não sei para quê, desceu e deixou os 2 meninos lá dentro. Quando caiu em cima do carro, caiu em cima da lataria. Então ficou tipo como se estivesse dando curto em cima do carro. O que o pai fez? Ele, no desespero, óbvio, né, como pai, foi correndo para tirar os filhos e abriu a porta. Todos os 3 morreram. Por quê? A descarga que estava direto para a terra foi para ele. Ele abriu a porta, e no que ele abriu a porta, entrou para dentro do carro. Então ele estava em contato com a terra e em contato com a porta do carro. Então, nesse caso, aconteceu de ter sido ruim para todo mundo. Entenderam aí? Que era a mesma coisa que a Ana tinha perguntado, né? Se eu sair, é a mesma ideia. Da mesma forma que eu não posso sair, eu também não posso entrar. Qual que era o correto do pai a se fazer, né? O correto, assim, olhando pelo lado científico, tá, gente? Ligar lá na distribuidora de energia responsável, informar do acontecido e pedir, mesmo que seja do lado de fora do carro, para os meninos não tentar abrir a porta. Porque aí eles não abririam a porta, a responsável pela eletricidade desenergizaria o sistema e aí poderia tirar eles normalmente. Então tem que tomar esse certo cuidado. Ok? Beleza? Uma outra coisa. Alguém tem alguma pergunta sobre os materiais condutores e os isolantes? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Eu esperava, né, uma pergunta do tipo, e a água? Ela é condutor ou ela é isolante? Ela é condutor, né, não? Aí que tá o Depende. problema. Aí, quem falou depende? Ana. Qual das Anas? Ana Alice. E quem falou que era? Lívia. Lívia, ok. Então, aí que depende. Por que que depende? Se a água for uma denominada água destilada, que é a que a gente chama de água pura, ela é considerada isolante. Mas se ela for uma solução iônica, né, água com sal, aí ela se torna um excepcional condutor. Tanto que, tá fechando curto, não joga água. Joga água não. E água da piscina? Então, Concordo. aí vai depender, porque provavelmente ela está mais próximo possível de... Ela é uma solução iônica, o cloro é o quê? O que o cloro faz com a Iônico? água da piscina? Aham. Limpa. Limpa. Então, era como se fosse uma água destilada. Aí, ainda assim, eu não tenho certeza também se vai tirar o sal todo da água. Mas, se for uma água destilada, você pode julgar. Agora, se for uma água da torneira, uma água, até essas águas minerais que a gente compra aí, não joga não. Viu? Porque a água destilada, ela é considerada um condutor, mas a água com sal, ela é um bom condutor e a destilada é um bom isolante. Mas aí a gente pode perguntar, por que a gente não toma água destilada então? Aí é algo bem biológico, mas eu acho que é porque tipo corrói o estômago, alguma coisa assim, de tão pura que a água ela nem deveria ser tomada em grande quantidade. Ok? Então, a água destilada, ela é considerada um isolante, ao passo que a água com solução iônica, ela é considerada um bom condutor. Beleza? Sim ou não? Aqui, ó, esqueci, tá, de mencionar o corpo humano, ele é um excepcional condutor. Então, né, não vamos nem trabalhar com a ideia. Você viu alguém que Ô, Paulo, Oi.
E quando dá choque, sabe? Quando eu era criança, a gente ia naqueles parquinhos, encostava, sempre dava choque. É o que eu tinha falado. Você lembra lá quando você fica muito tempo calçado? Aham. É porque a borracha do seu sapato ou da botina, principalmente botina, ela é considerada um bom isolante. Só que o ar atmosférico, ele é um bom condutor. Então, no dia a dia, você anda para lá, principalmente quando você está em indústria, isso acontece muito. E lá no parque é como se fosse, no caso, uma indústria, porque tem muita gente. Então, o corpo humano ele é um excepcional condutor. Então, ele está conduzindo energia a todo instante. Como você não está em contato direto com o chão, quando você encosta em superfícies metálicas, você sente esse choquinho mesmo. Até Entendi. outra Minha pessoa. mãe, a minha mãe trabalhava igual você falou, em fábrica, esses lugares que tinha que usar botina, aí ela chegava em casa e ela só andava descalço. Se ela puder, né, ficar descalço na terra, é ainda melhor. Então, é porque aqui em casa tem um gramado, aí ela ficava descalço. Aí é excepcional. Porque se ela não fizer isso, é óbvio que não é com toda pessoa e nem com total frequência, mas pode vir a acarretar com o passar do tempo de dar choque. Eu mesmo, quando eu trabalhava em indústria, eu ficava com botina o dia inteiro e a minha botina, ela não tinha bico de ferro, porque tem as botinas para serralheira, tudo com bico de ferro. Esses ainda têm Sim. menos probabilidade. A minha, por ser eletricista, não pode ser bico de ferro. Quando eu encostava em pessoas, parece que eu estava dando choque nas pessoas. Porque Com o celular é a mesma coisa? mesma ideia. Né? Eu não sei se você já viu em cadeia como que é feito. Isso aí dá até para fazer experimento na escola. Você pegar... É o mesmo princípio que eles fazem na cadeia. Né? Você pega papel alumínio, enrola para você ver. Pode fazer em casa. Enrola seu celular lá dentro do papel alumínio, ligado, com rede e tudo, e liga nele para você ver. Não vai chamar. Não chama. É o que eles fazem em cadeia, né? Envelopa aquilo lá para não dar sinal. Deveria ser feito, né? Nem todas são feitas. E aí o que acontece? Se você fica em contato com o chão lá, é algo extremamente bom. Por que é bom? Porque você vai estar sempre descarregando seu corpo. Você não vai ficar eletrizado. Porque o corpo em si, ele tem que ser neutro. Mas quando eu faço uma experiência que eu esfrego a régua no cabelo, ela fica eletrizada. O meu corpo tem que ser neutro. O cabelo não, tá? O cabelo, ele fica eletrizado, sim. É normal. Ok? E só para finalizar essa parte de condutor aqui e isolante, o nosso corpo, né, o corpo humano, ele é um excepcional condutor. Né? Ele, por exemplo, se você vê alguém tomando choque, se você quiser ajudar, tá? Não vendo a chave disjuntora lá, o disjuntor para você desligar o circuito, não puxa a pessoa, não. Não puxa. Porque a partir do momento que você encostou na pessoa para puxar, você agarrou junto com ela. Então, você vai estar conduzindo, ela vai estar conduzindo, vai passar para você, e aí chega uma outra pessoa que encosta, vai passar também, né? Tem até no desenho do Chaves, quando dá o choque lá. Qual que é o ideal a se fazer? Gente, o ideal. Já sei, eu vou pegar um pedaço de pau, porque o pau é uma madeira e é um excepcional isolante, e vou encostar, tentar tirar a pessoa com o pau. Não faço também, não. Se quiser ajudar, tá? Pega uma pedra e joga na mão da pessoa. Pá, aí solta ali. Mas aí se quebrar a mão da pessoa? A pessoa, depois você pergunta a ela se ela preferia ter morrido esturricada ou quebrada a mão. Provavelmente ela vai querer ficar com a mão quebrada mesmo. Então não encoste, gente, de forma alguma. Eu não sei vocês, mas... Calma, não entendi esse negócio da pedra. Por exemplo, se a pessoa está tomando choque, você quer ajudar, mas você não achou o disjuntor, você não sabe onde é que fica. Aí você não pode deixar a pessoa lá esturricando. Não pega um pau para tentar tirar a mão da pessoa, não. Por quê? Se você está com o pau lá, encostou, por mais que ele seja isolante, ele não é 100% isolante. Então, vai transferir para o seu corpo do mesmo jeito. Aí você vai estar envolvido da mesma forma. Qual que é o correto a se fazer? Né? O correto é assim, se não tiver outra opção, pega uma pedra e joga na mão da pessoa que tiver, por exemplo, igual aqui, ó, tá em contato aqui, você joga a pedra em cima da mão aqui com o fio. Provavelmente vai soltar, mas aí você vai jogar com uma certa força que provavelmente o dedo vai quebrar ou a mão vai quebrar. Mas aí a pessoa solta. Então ainda assim dá tempo, né, dela sobreviver. Agora, se você pega um pau e encosta aqui tentando tirar, é a pior das hipóteses possíveis. Você vai agarrar. Mas, tipo, se tiver algum material de borracha lá, não vai ser melhor, não? Não. Você tem que jogar. Você nunca pode encostar na pessoa a borracha.
Entendeu? Entendi. Por exemplo, aqui, ó, tá dessa forma aqui. Você tem uma borracha desse tamanho, ó, uma borracha gigante, de pneu de trator. Não encosta com borracha também, não, que você vai agarrar da mesma forma. Você pode jogar a roda aqui, ó, para soltar o dedo da pessoa. Ela vai quebrar o dedo, perder o dedo, algo do tipo. Mas ela vai sobreviver. Então, o ideal é o quê? Que você primeiro encontre onde é que está o disjuntor, você vai lá e desliga ele e está tudo resolvido. Ok? Mas nunca, o que eu quero dizer é o seguinte, nunca encoste em uma pessoa que está chamando de choque. Nunca. Se você encostar, você está no meio dele junto também. Ok? Então, vamos lá. Eletrização de um corpo, tá? Não sei se vocês recordam aí, no iniciozinho da aula, da primeira aula de hoje, a gente falou, né, do corpo ele ser inicialmente neutro, do corpo ser inicialmente eletrizado positivamente, quando eu tenho maior quantidade de prótons que de elétrons, e o corpo ser eletrizado negativamente, né, quando é válido o oposto. Então, nós vimos que o que é responsável para fazer com que o corpo fique ou não eletrizado é a carga elementar, ao qual o seu valor é 1,6 vezes 10 a menos 19, e daí entram os processos de eletrização. Ok? Pausar aqui.